Os militares tiveram um papel relevante na história do Brasil, sobretudo a partir da proclamação da República. A monarquia chegou ao fim por meio de um golpe militar. Em 1964, com apoio dos civis, os militares derrubaram o então presidente João Goulart. Décadas depois, eles voltam a ter protagonismo político, com a eleição de Jair Bolsonaro. Atualmente, mais de 100 militares ocupam cargos importantes no governo. O Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio fez um convênio com o CEP, Centro de Estudos e Pessoal do Forte Duque de Caxias, para traçar um perfil dos oficiais do Exército Brasileiro no século XXI. O resultado da pesquisa está saindo em um livro, lançado pela editora PUC-Rio. A gente conversa agora com o professor Eduardo Raposo, um dos responsáveis pela pesquisa. Professor, quando a pesquisa começou a ser feita? Olha, o edital dessa pesquisa foi feito já há algum tempo atrás, né? Foi um edital que foi lançado pelo Ministério da Defesa, patrocinado pela CAPES, né? Esse edital de 2008, mas esse survey, que foi um conjunto de questões a respeito de vários temas, né, que foi estruturado e enviado para os mais de 21 mil oficiais do Exército Brasileiro, ele foi analisado nos anos de 2013, 2014 e 2015. Depois nós fizemos essa análise, que é uma análise complexa, né, desses 21 mil oficiais do Exército. Aproximadamente 12% responderam a essas perguntas. Você imagina, tivemos que colocar isso dentro de uma database sofisticada, que é uma base de dados SPSS, para fazer os cruzamentos e para depois fazer as análises sociológicas, né? Então, é relativamente recente essa pesquisa a considerar a sua complexidade, né? O que é interessante é que, geralmente, os estudos sobre militares e forças armadas, eles são só sobre política, não é? A participação política dos oficiais. Eu concordo com você, né, que a história do Exército, das Forças Armadas, se confunde um pouco com a própria história do Brasil, né? E, né, mais recentemente você tinha falado, né, da proclamação da República. Eu acrescentaria a redemocratização de 1945, teve uma participação importante dos militares, 64 e mais recentemente também, né, houve esse governo levou para o primeiro escalão e segundo escalão uma quantidade enorme. E houve uma coincidência de nós estarmos com essa pesquisa em andamento, né? Então ela adquiriu uma visibilidade muito grande em decorrência desse contexto todo, né? E a partir dos dados, qual perfil podemos traçar do Exército Brasileiro? Olha, o perfil são vários, considerando-se que foram 90 questões, né? Então, essa pesquisa trata do contexto, né, no qual a pesquisa foi formulada, não é, do perfil desses oficiais em relação a vários temas, as suas origens, os seus postos. Então, existem muitas possibilidades de decuparmos, não é, por postos, por origens regionais, não é, esses militares, e em relação às diferentes perguntas, a gente vai ter uma diferença muito grande, né? Então, e depois nós tratamos não só de questões políticas, de valores, né, do que eles pensam sobre a própria carreira, sobre as instituições, não só nacionais, como as próprias instituições militares. E depois nós fizemos também uma abordagem sobre o contexto nacional e internacional. Eu queria acrescentar inicialmente, né, dentro do tempo que ainda é inicial na nossa conversa, que essa pesquisa foi realizada por mim, Eduardo Raposo, por outra professora do Departamento de Ciências Sociais, Maria Alice Rezende de Carvalho, e por uma professora lá do CEP, do Centro de Estudos e Pessoal lá do Forte Duque de Caxias, que é a Sarita Schaeffel. Então, nós fomos os três responsáveis principais pela realização do survey e pela redação e pela análise sociológica do trabalho, né? E quais são as motivações de quem entra na carreira militar? Olha, isso durante a história variou muito, né? Isso variou em função de algumas questões, né? O salário,
né? Existem muitos militares com vocação guerreira, mas existem militares também que vão para ali para fazerem parte de uma instituição que presta serviços pessoais muito grandes, estabilidade, salário, assistência médica. Então tem uma quantidade muito grande de militares que vai fazer carreira ali, não é? Quando os militares também estão com a sua visão, não é, com a sua identidade positivamente colocada para a sociedade, isso também estimula, né, os jovens a ingressarem na carreira militar. Em outros momentos, os militares são mais passíveis de serem criticados, né, por terem participado também de momentos que a sociedade viu com menos exaltação, com menos sinais positivos, e eles também sofrem essa crítica, né? Então, varia muito, né? Existe a questão da vocação, existe também o fato de muitos militares seguirem a carreira militar porque suas famílias já eram compostas por militares, né? Existem esses dados também objetivos que todos nós pensamos quando vamos abraçar uma carreira, né? Salário, estabilidade e tudo mais. E qual é a percepção que eles têm da carreira? Olha, eles têm, isso varia também em relação aos postos e em relação também a essas diferentes vocações, né? Muitos são vocacionados, né? E alguns fazem carreira em função do que a carreira oferece, né? Como estabilidade e outros elementos, né? Mas todos eles, a instituição militar é uma instituição interessante, ela foi classificada por um autor célebre chamado Irving Goffman como uma instituição total, uma instituição muito autorreferida, que tem um contato relativamente escasso com a sociedade civil, com a sociedade política. Então esses militares todos, na verdade, eles têm um processo de ressocialização onde eles apreendem, não é? E incluem dentro da sua personalidade, dentro dos seus valores pessoais, os valores da instituição. Então, de certa maneira, há uma convergência muito grande a respeito do que eles pensam do ponto de vista dessa socialização. Eles acabam pensando muito em função dos valores que são trabalhados na instituição militar, né? Então, o que eles pensam da instituição militar se confunde um pouco com os próprios valores cultivados pela instituição militar. Honra, hierarquia, disciplina, isso são elementos fundamentais que são apreendidos nesse processo de socialização dos militares. Foi possível detectar uma mudança de perfil entre militares mais velhos e os mais novos? Assim, sem dúvida, né? Esses militares que hoje são generais e que inclusive fazem parte do governo atual, eles não são da mesma geração dos militares lá de 1964, 1968. Eles eram muito novinhos, né, nesse momento, né? Eu acho que 64, esse período autoritário que nós passamos, de 64 até 85, né, isso serviu de um ensinamento, né, político para esses militares que hoje estão aí, né? E não são as mesmas pessoas, não pensam da mesma maneira e são militares muito mais ligados, não é, à normalidade democrática e ao respeito das instituições da República Brasileira. Não é? Não são, e eu, inclusive, eu acho que, para falar do que está acontecendo hoje, eles exercem, de certa maneira, um poder moderador, não é, dentro do governo, né? Se você comparar com outros grupos que compõem o atual governo, Bolsonaro, eles exercem até um poder de acalmar, né, os ânimos, de moderar as opiniões, e eles têm uma legitimidade, né? A instituição militar é uma instituição muito apoiada pela opinião pública, né? Então eles têm essa possibilidade e exercem isso. Houve uma mudança em relação à entrada das mulheres no Exército? Sem dúvida, né? Isso faz parte de um processo de abertura. Nós vivemos uma sociedade que já vem desde os anos 70,
a sociedade de valorização, não é, das identidades que não eram as identidades centrais, não é? Os grupos identitários, não é? E fazem parte desses grupos as mulheres, não é? Que começaram a fazer suas carreiras em várias profissões que eram consideradas, entre aspas, profissões masculinas, mas que aparecem aí com brilhantismo, né? E na carreira militar também existia uma discussão para saber se as mulheres só iriam trabalhar em atividades administrativas e secundárias ou se elas poderiam participar também, né, das atividades de combate, né? E mais recentemente as mulheres passaram a entrar, né, para a Academia Militar das Agulhas Negras, que formam oficiais combatentes. Isso foi a partir de 2017. E em brevemente nós vamos ter aí comandantes mulheres, né? Qual é a percepção dos militares em relação à política e à democracia? Olha, tem várias perguntas nesse livro, né, que chama-se Para Pensar o Exército Brasileiro no Século XXI, né? Então eles pensam muitas coisas diferentes a respeito de diferentes temas. Ecologia, democracia, quais são os principais problemas da democracia, quais são os principais problemas da República Brasileira. Há uma variação também entre os jovens oficiais e os oficiais mais antigos, né? E uma multiplicidade muito grande de respostas e de possibilidades dentro desses cruzamentos possíveis, né? Quem quiser mais aprofundadamente vai ter que ler o livro. Como essa pesquisa pode ajudar a pensar o papel do Exército no Brasil? Olha, exatamente. Essa pesquisa oferece não só algumas respostas, esse survey analisado sociologicamente, como também oferece uma quantidade muito grande de pistas de pesquisa, né, para que outros estudos sejam feitos. O Brasil, no campo sociológico, já tem trabalhos muito importantes, né, sobre militares, né? José Murilo de Carvalho, Celso Castro, Eurico Figueiredo, são nomes muito importantes que já produzem, e também estrangeiros, Alain Rouquier, Frank Macan. Existe uma biblioteca sociológica já muito interessante, né? O original desse livro é que ele trata de assuntos que não tinham sido tratados ainda, né? Sobretudo a respeito, né, dessa mentalidade, desses valores, sobre uma quantidade bastante plural de questões, que não se resumem à política, mas como pensam a respeito de temas que são temas da vida cotidiana, temas que importam a todos nós, né? Então, eu acho que, para além dessas informações, ela vai dar uma contribuição, eu espero que bastante significativa, né, para estabelecer novas pistas de pesquisas e colaborar com essa literatura que já existe no Brasil. Professor, muito obrigada. Eduarda Gomes para a TV PUC Rio.